Távola do Fim da Tarde, com os queridíssimos Regina Zappa e Miguel Paiva. Cadê o Aroeira? A Aroeira sempre entra em cima da hora. Como a gente entrou um pouquinho antes. Camila, desculpe que na hora eu fui ligar a minha câmera, aí me coloquei aqui dentro sem querer. Mas eu também fiz a mesma coisa. Em vez de ligar a câmera, eu me botei no ar. Os desafios do ao vivo, né, minha gente? É verdade. Gente, tudo bem, Camila? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Que bom participar aqui com vocês. Espero que sejam momentos bons enquanto o Dai está de férias. Só lembrando quem está chegando agora, Daiane Santos está de férias. E eu fico por aqui nessas 2 semanas na condução do Brasil Agora e na companhia dos meus queridíssimos hoje, dia de Távola do Fim da Tarde. E eu deixo vocês com esse programa maravilhoso, com os queridíssimos Miguel e também a Regina. Beijos. O Aroeira... Beijo, Camila. E o Aroeira também. Vem aí. O Aroeira vem. Daqui a pouco ele vem. Eu posso botar ele lá que ele chegar. Boa tarde a todos e todas. Vamos nós aqui no Távola, mais um Távola. Eu estava acompanhando, mas aí eu vi que a Camila ia colocar a gente antes, já me posicionei. Pois é, eu fui abrir a câmera, acho que eu fiz a mesma coisa que você. Em vez de abrir a câmera, eu, me botei lá dentro, parecia até aquela apressada, né? Mas daqui a pouco o Aroeira deve chegar. E, Miguel, eu acho que o nosso assunto, para começar, não podia ser outro, né? Não, só se fala disso. Eu vi todo queria dizer aqui o que eu pensei, depois você me diz também. Eu vi todo o discurso do Lula e realmente foi brilhante. Eu acho que ele foi brilhante. Cada dia o Lula está melhor, ele se supera, né? E engraçado, Miguel, que quando, na época da campanha, eu comentava com vários amigos e a gente dizia assim, não, tomara, já pensou, se o Lula ganhar, quando ele for fazer o discurso na ONU, ele vai dizer o Brasil está de volta. Ele até falou isso, acho que ele chegou a falar isso, mas a gente nem precisava, né? A gente viu que o Brasil está de volta, mas o Lula está de volta em perfeita forma. Né? Não, ele foi aplaudidíssimo quando ele disse isso. E é isso que eu ia dizer. Ele foi aplaudido em cena aberta, coisa que o Biden não foi, nenhum outro, nem mesmo o secretário-geral. Ele foi aplaudido várias vezes durante o discurso dele. E ele trouxe essa ideia, né, e vem aqui o Aroeira. Oi, Aroeira. Vocês começaram antes? A Camila colocou a gente antes. Não, porque é verdade, são 4h30 agora, é verdade. Agora. Mas o Aroeira, eu estava falando aqui, dando as minhas impressões. Preciso ser avisado disso. Não, a gente estava aqui olhando, de repente a gente, Mas então, a gente se precipitou também, né, Miguel? Aí a Camila trouxe a gente. Mas aí eu estava dizendo que eu vou dizer as minhas impressões sobre esse discurso do Lula, que eu fiquei muito encantada, né? Mas não que me surpreendesse, mas ele está cada vez mais em forma. Então, ele colocou a desigualdade como causa de todo o mal planetário, né? Da fome, das mudanças climáticas, da guerra, falou das armas em vez da ajuda às populações. Como a gente estava dizendo aqui, foi aplaudido em cena aberta várias vezes. Brilhante. E criticou o sistema, né, neoliberal, dizendo que, em meio aos escombros do neoliberalismo, surgem aventureiros da extrema-direita, e ainda deu um puxão de orelha na ONU, dizendo precisamos resgatar as melhores tradições humanitárias que inspiraram a criação da ONU. Se você me permite, ainda mandou todo mundo para Cuba. Mandou todo mundo para Cuba e disse que história é essa de dizer que Cuba é um Estado que fomenta o terrorismo. Falou do Assange, gente, e falou da representatividade no Conselho de Segurança, que está muito falha. Aliás, o Biden falou também que precisa... Urbi et orbi. Ele falou urbi et orbi. Exatamente. Para a cidade e para o mundo.
Exatamente. Ele foi aplaudido por todo mundo, inclusive a Globo News aqui em peso. Os comentaristas todos da Globo estão aplaudindo. Menos o Zelensky. Salvo algum comentário que eles querem que o Lula condene a Rússia, o Lula não vai condenar a Rússia, o Lula não vai dar abraço no Zelensky. E está certo, é a posição dele é pro acordo. O Zelensky acabou de dizer que lamenta não ter o arsenal nuclear. A bomba atômica, gente. Como é que ele pode? Como é que pode? O cara como é que ele ainda é aplaudido? Exatamente. Se eu pudesse, eu começava a Terceira Guerra Mundial. Ele praticamente disse isso. Desde que livrassem a cara dele em algum lugar escondido. Mas é um prazer você ver o Merval, todo mundo falando. A Miriam falou. Lula fez um menina, muito bom. Aquela menina a Vera Magalhães, um estadista, finalmente. Todo mundo. Foi unânime. O discurso dele foi um discurso que deve ter deixado o Bolsonaro realmente encolhido. Mas Será que ele entende? A gente não entende. A gente só tem que lembrar que o discurso do Lula deve ter sido difícil de engolir para muitas dessas pessoas que está citando, que aplaudiram o Lula, porque não tem outra alternativa. Claro. Porque, afinal de contas, como disse a Regina, o Lula cobriu toda a pauta mundial, assim, no discurso de abertura da Assembleia. Num resumo brilhante. Num resumo brilhante, apontando para que lado a coisa deve ir e como é possível solucionar. Poxa, onde é que você teve um discurso desses assim? A gente tem de vez em quando. A cada 70 anos alguém vai lá e faz... E onde é que você tem um líder desse, um líder planetário como o Lula? Ele não tem como. Não é assim, não é toda hora, não, pelo amor de Deus. Não é toda hora. E a gente já até acostumou com a fala do Lula, a gente fica achando que é normal. Mas não, gente, se vocês imaginarem quem é esse homem, de onde ele veio, que ele está ali em pé, na Assembleia Geral da ONU, falando para o mundo inteiro, com uma segurança, uma firmeza e dando uns É verdade. Deixa eu ressaltar uma coisa que você falou, Regina, é o seguinte: a cada vez que ele fala, ele tá melhor um pouco, ele está mais denso, mais claro, mais fácil de entender, mais objetivo. Não sei se foi o que você disse ali, que a cada vez ele melhora. Eu acho que é isso mesmo. Eu fui ver hoje no Google quem era quem escrevia os discursos dele, e é um jornalista, o José Rezende, né? Parece José Rezende Júnior. Do Lula? Ele foi citado. Tem pitaco de todo mundo, tem muito salvo. Nesse certamente teve, mas parece que o tal do Rezende estava lá também junto, entendeu? É o responsável, assim, pela redação final, digamos assim. Mas eu acho que isso tudo, o amálgama ali, é do próprio Lula. Porque, evidentemente, são coisas em que ele realmente acredita. Isso é uma das mais... dos destaques. Ele fala acreditando no que está falando. Ele fala acreditando e ele fala o que ele encomendou que fosse escrito. Exatamente, ele fala o que ele queria dizer. Exatamente. Ninguém está dizendo por ele, ninguém escreveu por ele, diz, olha, eu quero isso. Não, é só uma redação, É só uma redação. Agora, não é bom a gente estar aqui orgulhoso, está todo mundo aqui no chat, dizendo orgulho do Lula, orgulho do nosso presidente. É tão bom a gente falar disso, né? Porque a gente, de vez em quando, cai por esse lado de vamos falar mal disso aqui, daquilo, mas olha, na hora que a gente pode falar uma coisa dessa. E bom também é ver, é um alívio para o mundo. Uma das minhas chaves foi isso, é o alívio. Se você para e pensa, assim, depois daquele clima de beligerância, tensão, de negação, negacionismo, estupidez, de elitização, de adesão ao pior que o mundo estava produzindo, a gente abriu a Assembleia da ONU 4 vezes com um imbecil dizendo asneiras nas 4 vezes. Mentindo, desacatando, dizendo asneiras nas 4 vezes. Né? Vocês não acham que o Bolsonaro esteja sentindo a rebordosa dessa história? Tem, mas ele tem mais com o que se preocupar, né? Eu acho que ele sente a rebordosa, mas ele não entende a importância. A diferença, né? E a importância daquilo que está sendo dito. Ele não tem a menor compreensão do que é. Ele não entende porque as pessoas gostam do Lula. Gente, o que ele tem que eu não tenho?
E a Sara, ainda dizendo, olha, Lula está mais bonito também, ainda tem isso. A Sara, querida Sara. Está mais bonito, está mais bonito, sim. Está muito bonitinho. Parênteses aqui, Aroeira. Boa tarde, Aroeira, que show maravilhoso, adorei. Obrigado, Maria, que delícia. O show lá de São Paulo, né? Foi uma maravilha. Muito Olha bom. só, gente. Vamos começar passando as charges, que a gente vai comentando. A gente tem só meia hora de programa, então. E hoje a gente tem que correr. Deixa eu organizar aqui o compartilhamento e já. Mas eu estava falando, Regina, sobre essa diferença entre o que nós tivemos abrindo. Por isso nós viramos párias. E de repente você vê um estadista, o maior disponível em décadas. Dá uma alegria, né, que ele seja brasileiro. Dá, e eu fico imaginando o seguinte, espero que prestem bastante atenção em tudo que ele está falando. É impressionante como ele vai ter que pautar até mesmo Biden e outros lá que estão com ele ligeiramente atravessado, né? Que não esqueçam, vão para Cuba. Está aqui, em homenagem ao discurso do Lula, eu mudei a ordem aqui das charges e vamos tentar... Ele foi muito aplaudido quando ele falou de Cuba, né? Do bloqueio. Eu não tem outro líder que tenha o carisma dele, que saiba dizer o que ele diz. E que possa dizer as coisas que ele diz. Ele tem moral. Eu queria dizer uma coisa sobre Cuba, especificamente. Cuba, há décadas que ela ganhou os corações e mentes do planeta inteiro, com música, com o jeito do povo e tal. Então, por mais que haja essa coisa, é um negócio que todo o planeta considera desagradável por parte dos Estados Unidos encherem o saco com esse negócio de explodir. Há uma simpatia global, Há uma simpatia global por Cuba. É verdade. Há uma simpatia global por Cuba. É verdade. Medicina, muitas coisas. Deixa eu ir para o outro lado. Não, eu mudei a ordem aqui, mas não aconteceu. Olha, o Rodrigo Pestana dizendo que a presença de Lula já é uma transformação ao mundo todo. Eu acho isso também. Uma transformação. Vamos ver, ninguém me ama. Aí é o corpo, o coletivo. Eu adoro o coletivo do STF também. Tem a dó, André. Tem a dó, André. Agora, parece que a CPI teve uma ideia ótima. Eles deviam suspender a sessão em que o André Mendonça liberou a não ida do Crivellati, entendeu? Suspende então a sessão, já que é para isso. Olha, mas o que rolou mesmo foram os memes com os advogados. Gente... com os advogados. Mas os advogados são uma pândega. E o pinto que o outro... a Conceição Evaristo. Maravilhosa, boa essa homenagem. Finalmente, muitas intelectuais e intelectuais negros e negras, muitos. O Brasil, aliás, muitos. Mas, finalmente, esse prêmio vai para uma mulher negra. Lá em Portugal, né? Ela foi homenageada lá, entendeu? Foi muito merecido, maravilhoso. Do ano. Ela é maravilhosa, Maravilhosa. E ela ofereceu, ela disse assim, o prêmio veio para mim, mas é para todas nós, mulheres negras. Citou várias mulheres maravilhosas negras brasileiras. E fez uma fala. Há uns anos já, na época da Flip de Araxá, né? A feira literária lá. Que ela era uma das principais. Bom, aqui é o drama aqui da polícia em relação à população, que é um absurdo que isso continue acontecendo. E eu li ontem que 26 policiais entraram no hospital onde ela estava internada. Eu não entendi muito por que precisa de 26. Pegar informações ou ameaçar, ou sei lá. Para pressionar, não sei. O hospital da menina que morreu? 26 policiais entraram. Não, vocês estão falando da menina que foi morta. Da Heloísa, exatamente, que foi morta. Eu não sei se 26, mas assim, o policial... Não, eu li. Foram vários a entrar. O policial entrou e ele, inclusive, vai sofrer um processo. Eu queria lembrar uma coisa que eu vi outro dia na internet também, um cara comentando o seguinte, gente, se o objetivo da guerra às drogas era evitar que as drogas matassem, nós estamos matando mais gente na guerra às drogas do que as drogas conseguem matar em décadas. Pois é. É verdade. Então, isso é uma verdade perfeita. Assim, a estupidez começa na estatística disso. É verdade. Olha só fazendo um parêntese aqui, antes de vocês continuarem. O Globo, o editorial do Globo agora,
dizendo: Lula acerta o tom e o conteúdo em discurso na ONU. O editorial é? Uau, É opinião do Globo. É opinião do Globo. É. Algo mudou. É tudo Algo biruta mudou. de aeroporto, né? Porque fica um dia aponta para lá, outro dia aponta para cá. Isso aí é sobre o que ele fez a delação completa, e eu imaginei o cão policial ouvindo, e não pode vazar, porque está em segredo de justiça e tudo mais, para que não haja... Gente, vocês têm que ouvir isso. Está todo mundo louco para ouvir, né? Nós temos que ouvir isso. Eu fiz a carinha dele bem alegre, cachorro ri, né? Você sabe, cachorro sorri. Eu estou interrompendo rapidamente, porque a gente vai estar com pouco tempo. Tem aqui o superchat da Tereza Cristina, faço L ao infinito, e tem o superchat do Ricardo Garcia. O discurso de Lula foi magnífico, mas acho ainda que a sinceridade e a dignidade do que ele defende deixa todos maravilhados e surpresos. É isso aí. É verdade, é isso mesmo. Aqui, tá difícil a questão do Dino aqui, tá uma discussão. Olha só, eu queria falar uma coisa sobre isso, sabe? Fale. Eu gosto tanto do Flávio Dino no Ministério da Justiça, acho tão importante. Não sei, eu não gostaria que ele deixasse o Ministério, não. Não sei o que você Eu acha. gosto muito dele no Ministério da Justiça. Eu também queria falar uma coisinha, que não é sobre o Flávio Dino. A escolha do Lula, na próxima vaga do STF, a ideia de uma mulher desapareceu das nossas discussões, das discussões em geral, submergiu completamente. Acho uma que pena. não. Acho que sim, uma pena. E o pouco que ficou na mão do sistema da direita, da imprensa de direita, uma pena. Era uma ideia interessante para a gente continuar conversando. Mas acho que essa ideia não acabou, não. Eu acho que não se fala mais, não tem aparecido mais nomes, é isso. Mas não se fala mais na ideia de uma mulher. A pressão, a briga, as discussões, a imprensa de direita ter se aproveitado disso. Eu acho uma pena, porque eu ainda acho que é preciso ouvir os movimentos sociais por uma questão simbólica até. A gente tinha que manter pelo menos o pouco que você tem de conquista do espaço. Pelo menos uma mulher deveria estar nessa posição hoje. Mas o que você acha que move o Lula a não escolher uma mulher? Eu não sei se não é isso que ele não escolheu a mulher. Não teve oportunidade de escolher uma mulher. Eu estou achando que ele vai deixar esse critério atrás de outros critérios. Pelo que eu estou lendo por aí, a sensação que eu tenho é que o Lula vai deixar esse critério em terceiro, quarto lugar, e aí a gente já não consegue emplacar um... Eu não sei se ele vai ter outras escolhas dentro desse primeiro mandato. Acho que não. Não sei. A não ser por uma excepcionalidade, pelo que eu entendi, eram só essas duas escolhas. Mas continuo achando o seguinte: é direito dele escolher. É dever dele escolher, inclusive. Acho que seria bom, do ponto de vista simbólico, se ele mantivesse uma mulher nessa cadeira. Eu também acho. E acho que seria bom o Flávio Dino ficar onde ele está, que ele está excelente. Bom, isso é claro, a tendo uma atuação maravilhosa. Descobri que o Lula abriu a Assembleia da ONU 8 vezes. E a cada vez que ele fez isso... 8 vezes. No total agora, com a de hoje, 8. E a cada vez que ele fez isso, ele foi mais importante, mais significativo. Mas já começou importante, porque ele era o cara lá no começo. Ele era o cara lá no começo. Não eram 9, não foram 4 anos do primeiro mandato? Ele deixou de abrir uma. Ah, entendi. Entendi. E aí ele está igual o Chaplin, né? Aí tá, assim, na verdade, dando uma... Eu sempre faço ele com embaixadinhas. Embaixadinha é ótimo, porque embaixada são os embaixadores. Forçou um pouquinho a barra. Tem uma sequência daquela charge, porque é a presença do Lira. Só um minuto, olha, o Luiz Parra também mandou outro superchat, até quando o povo vai continuar dando uma segunda chance a essa polícia assassina, que há séculos mata crianças, sem nem dar uma única chance. Isso é ainda em relação àquela charge das crianças. E o Bennett fez uma charge. O Bennett fez uma charge maravilhosa. Um dos policiais fala assim: é uma criança de 3 anos. E o outro fala assim: foi em legítima defesa. Ele diz assim: o que nós vamos dizer? Era uma criança de 3 anos. Foi em legítima defesa. Muito bom. Enfim, está aqui o Lula preparando o ambiente. Isso. Aqui está a sequência daquela. Porque o Lira agora é o sombra. Tudo que o Lula fala, a imprensona vai lá e consulta o Lira,
que ele disse? E o Lira estava lá, vocês viram a cara dele, né? Ele e o Pacheco, e a televisão gente. da ONU focou neles 2 vezes. O Pacheco com uma cara estranhíssima. Vocês lembram do governo francês? Aquela dificuldade, coabitação. Não podemos permitir esse tipo de coisa. Está exagerando. O Lira está exagerando. Alguém vai ter que cortar as asinhas desse 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Né? Não, ele já... Olha, podem, mas dá um trabalho danado e aperta. O Lula já deu umas cortadas, né? Lula deu uma cortada, mas ele está voltando à tona. Não, ele sabe que tem algum poder, bastante poder. Mas o Geraldo escreveu uma peça anos atrás chamada Esse Banheiro é Pequeno Demais para Nós Dois. Esse púlpito é pequeno demais para nós dois, Lira, disse o Lula. Enfim, vamos lá. Isso é uma homenagem ao que nós estamos sentindo. Rio de Janeiro, né? Quem sai na rua. Rio de Janeiro e o Brasil todo, São Paulo também. O planeta, vamos ser realistas. O planeta como um todo. Aroeira, a gente tem que ver quais montanhas que a gente vai fugir. A gente estava falando em fugir para as montanhas. Acho que dessa vez a gente vai ter que fugir mesmo. Que estejam mais frescas. Minas não tem mais, sério, não tem mais montanhas. As mineradoras do Zema cataram tudo. Não, tem a Serra da Mantiqueira ainda, tem ainda. A gente tem que ver, porque o verão não vai ser fácil, né? Belo Horizonte não tem mais. Que alívio, isso foi o que nós todos sentimos. É o alívio do Lula falando ali, falando com tanta propriedade, né, sobre tudo. Como a gente estava conversando aqui, a pauta do planeta, o Lula... Parecia a reunião de Aquário, né, Regina? Um dia bom, a pauta se impunha, paf. E a pauta desce assim, igual macia, né? É verdade. Essa pauta e ninguém discute, ponto final. É isso aí. Maravilha. Niara, de novo, uma questão que o Lula tocou também, desigualdade. Não, foi o grande assunto dele, a desigualdade. Ele tocou até nos direitos trabalhistas. Exatamente. E a Niara aí, ela comenta isso, que o Brasil é o campeão de desigualdade entre as nações, entre as maiores nações. E tudo acaba indo para a desigualdade, na origem de tudo, exatamente. Isso mesmo. Até as questões de gênero, as questões de perseguição e de tudo mais. Elas estão inseridas. São agravadas pela desigualdade. Entendeu? Algumas geradas. Algumas geradas, outras agravadas. O racismo é um subproduto de uma atividade econômica do capitalismo mais selvagem possível. Eu estava vendo um documentário agora até dirigido pelo Ken Burns, que é aquele grande diretor de documentário, sobre o jazz, a origem, o jazz e o caos. E termina com um soldado, das cenas finais é um soldado americano negro voltando da guerra e não podendo comer com os outros músicos de jazz, com Dave Brubeck, aliás, no Texas, ele não pôde comer lá. Um dos colegas da banda. Ele teve que entrar pela cozinha e disse, foi para isso que eu lutei durante não sei quantos anos na guerra, para voltar para a minha cidade e não poder comer com os meus amigos músicos. É inacreditável, né? O David Brubeck quase chorando, contando a história dessas histórias. É inacreditável, entendeu? Como isso foi sustentado pela elite americana. A guerra às drogas surge como uma forma de segregar os negros e poder... De controlar os negros. Especialmente os músicos. Porque os músicos estavam conquistando espaço na classe média branca, na intelectualidade branca, uma rapidez impressionante. Naquele momento era importantíssimo para os direitos civis. A presença, modelo, dinheiro, poder, prestígio, fama e o escambau, aquilo era muito importante. E aí os caras resolveram usar isso. Bom, aqui o famoso Domingo no Parque. No Parque, né? Pois é. Ilustração para o Domingo no Parque, do que aconteceu. Tiro ao alvo, o banheiro público. Rapaz, o cara fez. Eu não achei que ele tivesse só feito o gesto, mas acho que ele fez mesmo. Né? Não, ele fez cocô mesmo, eles mostraram, teve uma foto do cocô. Ah, é? Eu achei que era só o gesto também. Não. Mais um superchat aqui da Maria Cília. Isso é muito bom, né? É sutil, né? Deixa eu... Hein? Essa charge é muito sutil, né? Eu prefiro um filho ladrão que um filho gay. Deixa comigo, papi. Muito bom.
O Tenha Dó, gente, o Xandão, eu adorei. Tenha dó, Vossa Excelência. Foram as emoções da semana passada, parece tão distante já, né? Parece, é porque é muita coisa. As coisas acontecem com tanta Tem até rapidez. colega nosso fazendo charge sobre o Xandão aí, para lembrar que o Xandão também atrapalhou, que você... O golpista mesmo foi o outro, foi o Barroso. Esse foi o grande golpista, articulador, Gilmar Mendes também. E apareceram provas essa semana, né, da articulação dele com o procurador lá da Lava Jato, como é o nome dele, que foi cassado, mensagens dele. Dallagnol mandou mensagem, pegaram mensagens dele para o Barroso. Sim, isso. E o Barroso, até que não é exatamente tão comprometedor, mas havia um contato muito grande, e ele participou daquilo. Ele se tornou punitivista naquele caso, porque antes ele era garantista, mudou até de vento, de bandeirola jurídica, pelo que eu li por aí. O fato é que, assim, sim, eles foram golpistas, mas eu quero lembrar, que eu lembro isso também a todo mundo, mas é importante, né, perceber que, no momento, o Supremo tem tido um papel fundamental a garantir o mínimo de possibilidade do país recuperar-se desse desastre. E, de fato, efetivamente, não é conversa. Ainda bem que Supremo e Executivo estão trabalhando agora na mesma onda, porque antes era o Legislativo e Executivo da pior forma possível. Que desastre que nós vimos. Mas um dia a gente ainda vai saber o porquê dessa história, um dia a gente ainda vai saber o que aconteceu de fato. Daqui a uns anos. Agora, olha só, a Aurora está recomendando a gente fugir para a Eslovênia. Eu já fui na Eslovênia. A montanha que no momento está sentindo frio, né? Está frio lá, então a gente vai para a Eslovênia. E também, para a gente, quase assim, a gente tem alguns minutinhos ainda, olha. A Claudileia dizendo, Lula e Dilma estrategicamente alterando a geopolítica. É isso mesmo. E dizendo assim, eu não me lembro se o Lula disse isso com todas as palavras, mas, bom, já que o Banco Mundial não vai resolver essa questão, que às vezes eles, em vez de trazer a solução, trazem o problema, tem os BRICS aí para resolver. Tem o BRICS, né? Como eles isso é alterar a geopolítica, né? E a Dilma, presidenta, ela realmente tem cordões na mão para ligeiras mudanças. Ela tem um timão. É claro que ela ouve, claro que você tem que ouvir a economia chinesa e tal, mas a gente tem estado afinado com pior que o seguinte, as reivindicações da China e do BRICS são extremamente lógicas. É porque o Ocidente se recusa, finge que não é com eles, mas a América determinar o padrão, essas coisas, que bobagem é essa? Está na hora de terminar essas coisas. E Dilma e Lula, sim, estão coordenando e pautando o planeta. Eu não posso reclamar. Me diz uma coisa, Aroeira, enquanto você acha o card aí do seu jabá, você vai fazer o seu jabá, né? Não, eu vou fazer o jabá. Eu vou fazer antes de você fazer o jabá aqui do livro do Betinho, o Daniel de Souza, filho do Betinho. Acabei de fazer uma entrevista com ele. Eu vi que você estava fazendo. Ele está lançando hoje, às 19 horas, bacana na Livraria da Travessa, 30 anos da Ação da Cidadania. Quer dizer, foi uma coisa que mudou também, né? Já que a gente está falando de fome, mudou essa relação do Brasil com a fome, com a realidade da fome, e o Betinho é uma figura realmente inesquecível nessa luta, realmente. O Aldir, por ter falado dele, meu querido também, conheci o Betinho. E o eu conheci também. Ter falado dele, a volta do irmão dele. Eu vou lá. Você também, semana que vem, você está indo para um festival literário aí, né? Eu vou a Maricá, exatamente. Vou estar em Maricá, num festival que começou hoje, inclusive. Todo mundo está lá, Gilberto Gil, Adriana Calcanhoto, Zélia Dunca, tem show, tem... Todo mundo que tem livro, eu não tenho. Juca Kifuri, enfim, monte de gente. Regina devia estar lá também. Um monte de gente está lá, e eu vou fazer uma palestra na segunda-feira, dia 25. Regina devia estar lá também, que ela tem um monte de livro. Exatamente. Eu tenho 14 livros publicados. Então, eu devia estar lá. E Maricá é uma cidade fantástica. A feira cresceu esse ano. Eu fui há 2 anos atrás, esse ano cresceu demais, virou uma Bienal do Livro de Maricá, entendeu? Benza a Deus, benza a Deus. Benza o Deus do Novo Testamento, do Velho não, pelo amor de Deus.
Cadê seu card, Aroeira? Manda no Eu grupo mandei aqui. para o grupo, então não sei dizer o que Deixa eu mais eu ver. posso fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está no seu Távola, card. são nós três. Bom, de qualquer maneira, enquanto você Bom, eu vou procura dizer aqui, o que é isso também, né? Ou então, a não, pode gente... falar, pode falar. Não, enquanto você estava procurando, então dizendo isso, hoje foi assim, foi uma lavação de alma, né? Cada vez mais, né, que a gente ouve o Foi um prazer. Tá aqui. Já achei, Aroeira. Vou colocar aqui. Miguel estava procurando em público no nosso grupo, agora que eu vi que você estava fazendo isso, Miguel. Tá aqui. Ainda bem que o nosso grupo não tem nada escondido. Não. Esse card é o seguinte, nessa sexta-feira eu vou tocar lá em Copacabana, no Gigi Mamute, e a gente está trazendo repertório novo, eu, a Cláudia Barcelos, na verdade a Cláudia Barcelos, Ferreiro e eu, vamos tocar lá violino, sax, acordeon, e tem coisas novas, e eu também acho que estou levando uns desenhinhos novos para a gente sortear e tudo mais. Miguel está devendo uma ida, a Regina também está devendo. A Regina, a gente se encontrou recentemente num showzinho, né, Regina? Lá na cozinha, foi uma delícia e tal. Eu vou, nessa sexta-feira, eu não sei se eu posso, mas na outra, certamente, no Capitu Café, eu estarei presente. E olha só, gente, todo mundo é lá, então. Está na hora aqui da gente terminando. Quero terminar aqui com a fala do Castro, da Maria Luísa Castro. O Brasil voltou, já temos presidente, Lula, ator principal no palco do mundo, Lula na Assembleia da ONU, é mais um passo que marca a volta do Brasil como protagonista na cena internacional. É isso aí, Maria Luísa. Embora o Guga Chakra não concorde, né? Ele acha que o protagonista é o Zelensky. Não tem importância. É impressionante como ele defende o Zelensky, é quase uma paixão que ele tem. Olha só, gente, então tá, vou devolver para a Camila, que o Pedro Paiva está esperando, ele vai falar um pouco mais ali da ONU. E um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui, muito obrigada. Beijo, Aroeira. Bom, Camila, prazer estar com você. Beijo, Camila. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Um abraço grande. Obrigado por esse papo delicioso. Você vai passar direto ou vai botar a vinheta? Vou botar a vinheta. Pode passar direto. A transição? Pode passar direto, já estamos engrenados. Eu posso botar a transição. Escolhe aí. Não, tem a transição. Quer que eu ponha, Camila? Deixa que eu coloco. Eu vou botar a transição aqui. Já está aqui na Agulha.